E aí, pessoal dos segundos anos, segundo A, B e C, né, que eu tenho aí as salas, vamos a mais um vídeo aí, ok? Lembrando que, só para esclarecer, não é uma aula por vídeo, tá? Pode dar o conteúdo de mais de uma aula, tá? Mas é um vídeo de esclarecimento, tá? De esclarecimento, de matéria, tá? Para vocês anotarem no caderno, para ter no caderno, enfim. E para vocês se juntarem com as aulas do CMSP e depois as atividades eu mando sempre via e-mail, tá certo? Só para esclarecer. E é claro, vocês têm aí 2 aulas de 45 minutos, então é só vocês distribuírem dentro da semana de vocês 2 tempos de 45 minutos para vocês estudarem a matéria de inglês, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos ver aqui? Vamos trabalhar este poema do Wallace Stevens, do poeta modernista Wallace Stevens, Domination of Black. Tá? Por que a gente vai trabalhar esse poema? Bom, porque a gente tem que trabalhar a difusão cultural aí com vocês no segundo médio, a difusão cultural em língua inglesa, né? Onde as coisas, quando a gente difunde a nossa cultura ou alguém traz a cultura dele pra gente, acaba as coisas ficando misturadas, né? Acaba as coisas se unindo de uma certa forma, de uma certa maneira, que se cria uma terceira cultura, vamos dizer assim, uma terceira coisa, né? Vamos lá, vamos começar, vamos por partes, né? Primeiro, então, para a gente estudar aqui a pronúncia da língua inglesa, vamos primeiro ler algumas palavras que aparecem no poema. Tá? Vou ler aí para vocês. Bushes. Tá? Bushes, que é o plural de bush, que é arbusto. Tá? Bushes. Vai aparecer escrito assim. Tá? Bushes. Outra palavra, ou melhor expressão, que nós temos aí é fallen leaves. Fallen leaves. Fallen leaves. Que são folhas caídas. Fallen leaves. Fallen leaves. Tá? Escrito dessa maneira, certo? Depois, nós temos aí o pronome relativo themselves. Themselves. Okay? Themselves. Que é o pronome relativo de deles mesmos. Tá? A tradução seria essa, deles mesmos, ou delas mesmas. Themselves. Ok? Temos aí a palavra wind. Wind, que é vento. Okay? Vento, wind. Vento. A palavra stride. Stride, que é passo, ou passo largo. Tá bom? Stride. A gente vai entender o contexto dela. Stride. Cry. Right? Cry, que é grito, canto ou choro. Tem 3 significados esse cry. Tá? Pode ser um canto, pode ser um grito, pode ser um choro. A gente vai entender também no texto. O texto vai ficar bem claro aí pra gente o que é o cry. Depois nós temos a palavra peacock. É uma palavra só, tá? Peacock. Que é o nome de um animal. Pavão. Tá? Peacock. Pavão. Peacock. Right. Ver se nós temos mais algumas. Sim. A palavra tail. Okay? Tail. Que é cauda. No sentido de rabo. Né? O rabo de um cachorro, de um gato. Okay? Tail. It's tail. Okay? Depois nós temos também a palavra twilight. Tá? O H aqui sai um pouquinho borrado. Twilight, mas dá pra ver aí.
Twilight. Twilight é crepúsculo, tá bom? Então quem era fã do crepúsculo aí já sabe, né? Twilight. Boughs. Boughs. Que são galhos, tá? Galhos, boughs, galhos de árvore, de planta, tá? Against. Against. Against é contra. Contra, quando um time vai jogar contra outro. The team will play against the other. Então, um time vai jogar contra o outro. Ok? E a última aí, gather. Gather. Ok? Que é juntar-se. Tá? To get together. Reunir-se. Tá? Reunir-se. Vamos ter em mente esse significado. Reunir-se. Tudo bem? Gather. Então, esse poema, ele é bastante profundo. Mas como a gente não está estudando literatura, a gente está estudando língua inglesa, então a gente não vai aprofundar tanto na literatura. Tá? A gente vai se aprofundar mais no sentido mais básico do poema. Tá? Então, primeiro eu vou ler para vocês de uma maneira pausada. Tá? Esse poema, é claro, não tem como eu mostrar aqui para vocês, mas a ideia é que vocês procurem lá no Google, tá? Pesquisem na internet, tá? O poema Domination of Black, de Wallace Stevens. Tá? Wallace Stevens. Domination of Black, de Wallace Stevens. Tá? Não é para me entregar, não. É para vocês terem anotado. Tá bom? Terem anotado aí, para juntar com a aula daqui, vocês poderem entender. Tá? Depois eu mando atividades sobre ele. Tá bom? As atividades eu mando por e-mail. Então, primeiro eu vou ler sem a tradução, tá? Só para vocês tentarem pegar algumas palavras que vocês conseguirem entender do poema e depois eu volto ele e leio com a tradução. Tudo bem? Vamos lá. Domination of Black. At night, by the fire, the colors of the bushes and the leaves and the falling leaves, repeating themselves, turned in the room, like the leaves themselves turning in the wind. Yes, but the color of the heavy hemlocks came striding, and I remembered the cry of the peacocks. The colors of their tails were like the leaves themselves turning in the wind, in the twilight wind. They swept over the room, just as they flew from the boughs of the hemlocks, down to the ground. I heard them cry, the peacocks. Was it a cry against the twilight, or against the leaves themselves, turning in the wind, turning as the flames, turned in the fire, turning as the tail of the peacocks, turned in the loud fire, loud as the hemlocks, full of the cry of the peacocks? Or was it a cry against the hemlocks? Out of the window, I saw how the planets gathered, like the leaves themselves, turning in the wind. I saw how the night came striding like the color of the heavy hemlocks. I felt afraid, and I remembered the cry of the peacocks. Okay? Então, esse é o poema. Aí vocês ouviram a palavra hemlocks. Hemlocks, tá? É um tipo de planta. A tradução é cicuta, mas uma planta. Vamos imaginar que é uma planta, um tipo de planta, tá? De árvore. Right? Bom, vamos entender aqui, tá? Aposto que vocês sabem muitas palavras, aí estando no segundo médio, sabem muitas palavras que eu li aqui, mas talvez não tenha conseguido encaixá-las na frase. Então vamos tentar, tá? Começando pelo título, Domination of Black. É o domínio do preto, tá? Domínio da cor preta. Domínio do preto. Domination of Black. Tá, mas o que tem a ver o título
Domination of Black, com o poema. Vamos lá, vamos entender o poema. Tá? At night by the fire, à noite, ali pelo fogo, perto do fogo, posso entender assim, à noite perto do fogo. The colors of the bushes, as cores dos arbustos. And of the fallen leaves, e das folhas caídas. Repeating themselves, se repetindo. Turned in the room, giraram no quarto. Tá? Imagine que uma pessoa está no quarto, perto de uma lareira, de um fogo aceso, e essa cena aconteceu. As folhas caídas giraram no quarto. Okay? Like the leaves themselves, como as folhas propriamente ditas. Turning in the wind, girando no vento. Yes, but the color of the heavy hemlocks. Sim, mas a cor das pesadas cicutas. Came striding, vieram a passos largos. And I remembered the cry of the peacocks. E eu me lembrei do canto dos pavões. Tá? Conseguiram entender aqui? Até aqui, vamos lá, só repassando aí. At night by the fire, então à noite pelo fogo, the colors of the bushes, as cores dos arbustos, and of the falling leaves, e das folhas caídas, repeating themselves, se repetindo, turned in the room, giraram no quarto, like the leaves themselves, como as próprias folhas mesmo, turning in the wind, girando no vento. Yes, but the color of the heavy hemlocks, sim, mas a cor das pesadas cicutas, came striding, vieram a passos largos, and I remembered the cry of the peacocks. E eu me lembrei do canto dos pavões. Tá, vamos para a segunda parte aí. The colors of their tails, as cores de suas caudas. Todo mundo sabe aí que o pavão tem a cauda bem colorida, bem bonita. Tá? Were like the leaves themselves, eram como as folhas propriamente ditas. Turning in the wind, girando no vento. In the twilight wind, no vento do crepúsculo. They swept over the room. Temos um phrasal verb aí, né? Swept over. Elas varreram o quarto. Tá? Varreram o quarto. Just as they flew from the boughs of the hemlocks. Assim como voaram dos galhos das cicutas. Tá? Down to the ground. Direto para o chão. Down to the ground. Tá? Caindo no chão. Direto para o chão. I heard them cry. The peacocks. Eu os ouvi cantar. Os pavões. Tá? The peacocks. Aí ele faz uma pergunta. Was it a cry against the twilight? Era um canto contra o crepúsculo? Or against the leaves themselves? Ou contra as próprias folhas? Turning in the wind, girando no vento. Turning as the flames, girando como as chamas. Turned in the fire, que giraram no fogo. Turning as the tails of the peacocks, girando como as caudas dos pavões. Turned in the loud fire, que giraram no fogo alto. Loud as the hemlocks, alto como as cicutas. Full of the cry of the peacocks, cheias dos cantos dos pavões? Uma pergunta bem longa, né? Or was it a cry against the hemlocks? Ou foi um grito contra as cicutas? Out of the window, do lado de fora da janela. I saw how the planets gathered. Eu vi como os planetas se reuniam. Like the leaves themselves, turning in the wind. Como as folhas propriamente ditas, girando no vento. I saw how the night came. Eu vi como a noite chegou. Came striding, like the color of the heavy hemlocks. Veio a passos largos, como a cor das pesadas cicutas. I fell afraid. Eu senti medo. And I remembered the cry of the peacocks. E eu me lembrei do canto dos pavões. Muito bem.
Bom, para a gente começar a entender o sentido, tá? Eu dei a tradução para vocês, mas o que ele quer dizer? O que o Wallace Stevens quer dizer com esse poema? Muito bem, o que todas essas palavras, né, que eu passei para vocês, né, vou reler aqui de novo, para pegar a primeira parte. A palavra bushes, falling leaves, wind, cry, peacock, tail, twilight, boughs, against. O que todas as palavras têm em comum? O que elas têm em comum é que todas elas estão falando de natureza, tá? E nesse poema aqui, ele está falando de natureza, tá? Está falando da natureza. Só que ele está falando o que da natureza? Ele está fazendo aqui uma reflexão de como as coisas estão ligadas umas às outras. Ele fala aí que o fogo, ele via o fogo no quarto onde ele estava, junto com o vento, mais as folhas girando, mais a cor do fogo, mais a cor da cauda dos pavões, e ele ouvia o canto dos pavões. Ele está querendo dizer que tudo isso está linkado, tá? Tudo isso está junto, tá? Que dá a ideia aí pra gente de junção das coisas, tá? A gente vai começar a falar disso agora, de junção, tá? Então, a ideia básica que ele passa aí desse poema é que tudo parece estar harmonizado, tudo está em harmonia, tudo é uma coisa só. O fogo, a cor do fogo, o giro do vento, o giro das folhas, as folhas que caem, os pavões que cantam, tudo isso parece que está em harmonia, tá acontecendo ao mesmo tempo, tá? E o Domination of Black, porque ele fala da chegada da noite, que até mesmo a chegada da noite, o Domination of Black, até mesmo o domínio desse preto, desse escuro da noite, está relacionada. Tá? A chegada da noite está relacionada com tudo que ele falou, natureza. Tá? Então, essa é a interpretação básica. Tá? O que eu quero que vocês façam aí como complemento da aula. Aí vocês vão procurar lá no Google esse poema, reler e ver que mais ideias, pensar, que mais ideias eu consigo tirar daqui. E também anotar elas em inglês no caderno de vocês, tá bom? Então, essa é a tarefa, tá? Não é para entregar, para deixar no caderno. Essa é a tarefa da aula, tá? Vocês leiam esse poema, tá? Como essa aula está gravada, vocês podem reassistir, tá? Leiam esse poema, tá? Domination of Black, do Wallace Stevens, e anotem que mais coisas vocês conseguiram perceber neste poema, tá? Então, vamos começar por aí, tá certo? Então, nos próximos vídeos, eu passo mais coisas, depois eu mando no final da semana as atividades. E por enquanto é só, gente. So, see you, stay home, bye bye.